27, irmão, de Gênesis 1, que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém, irmão? Graças a Deus, tenho meditado bastante no Senhor e buscando conhecimento de nós mesmos, né? E o que nós somos. E nós vemos aqui que nós fomos feitos à sua imagem e a imagem de Deus. Deus nos criou e nos fez macho. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E nós vemos aí hoje a imagem do ser humano, e a gente percebe que muitas coisas nós não somos totalmente a imagem de Deus. Espiritualmente dá para discernir, porque muitas pessoas falam que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez imagem e semelhança de Deus, mas nós perdemos esta imagem por causa do pecado e por causa da mistura em nossa alma, né? Tudo que nós fazemos, que nós pensamos, tudo que nós fazemos, né, é porque vem da nossa mente, da nossa alma, do nosso sentimento, das nossas emoções, governa as nossas ações. Tudo que a gente faz é porque a gente já pensou, mas nem tudo que a gente pensa a gente faz. Então, foi contaminado e por isso nós perdemos a imagem e semelhança de Deus. Então todo mundo fala: mas todos são imagem e semelhança de Deus. Não. Tanto que não é que há até alguns absurdos de as pessoas transformarem seus rostos, mudarem suas sobrancelhas, mudarem seus olhos, mudarem a forma natural que Deus fez. Há pessoas, já tem gente até colocando chifre na cabeça, né? Já tem gente cortando língua no meio, tem gente botando pince na língua, no nariz, em tudo quanto é lugar. Tem gente, quer dizer, que ele já mudou tanto que ele já não consegue, aquilo que foi mudado na natureza pela semente do maligno, é tão forte, tão poderosa já nessa criatura, que ele já começa a manifestar a semente do diabo nele. Tem gente que faz cara de serpente, tem gente que faz cara de gato, tem gente que já virou monstro, né? E acha legal, para chamar a atenção, e já demonstra que realmente. E tem gente que é muito lindo, mas quando está endemoniado, quando manifesta o espírito que está nele, vemos os seus olhos com os olhos de mal, porque perdeu a imagem e semelhança de Deus. Através do pecado, a humanidade perdeu a imagem de Deus. Então, é isso que Jesus veio fazer, através da pessoa do Espírito, renovar os nossos pensamentos. Nós precisamos renovar o nosso pensamento. E o que está acontecendo com a gente? Nós fomos tirados do Egito, né, com um braço forte. Moisés representa ali um líder, né, que carrega aquele povo e atravessa o Mar Vermelho, e há um tipo de tipologia ali, num batismo no Mar Vermelho, ao qual, quando as pessoas atravessam o mar, Faraó não pôde mais perseguir aquele povo, né, porque aquele povo recebeu um batismo, morreram para o Egito, deixaram o Egito.
Mas no meio da caminhada foi difícil eles esquecerem as cebolas, e é o que acontece com a gente. Nós saímos do mundo, viemos para a igreja, mas ainda há tantas coisas no nosso DNA, na nossa alma para ser mudado, mas o nosso espírito está salvo. No espírito nós realmente fomos salvos. Quando Deus fala para os discípulos, Pedro fala: olha, Senhor, me lava logo todo então, porque Jesus queria lavar os pés dele, e ele fala: me lava logo todo, Senhor. Senhor, não, vós estás limpo pela palavra, quer dizer, salvo no espírito. Mas o que precisa mudar então? Precisa ser renovado os vossos pensamentos, porque foi mudado, foi no sentimento, na emoção da Eva, ali quando ela olhou aquilo e viu que era agradável aos olhos, a emoção, entrou, então a alma foi contaminada, os vossos pensamentos, então o espírito foi salvo, que é onde está o DNA, o pecado, a iniquidade foi purificada, mas o sentido, o que ficou registrado da alma, precisa ser renovado a cada dia, e é isso que nós fazemos a cada dia na igreja. Nós fomos salvos no Espírito, mas os nossos pensamentos, do que vivemos no mundo passado, é como se fosse assim uns sintomas. Às vezes você tem uma doença, você foi curado da doença, mas o sintoma da doença continuou com você. Aí você começa a sentir, parece que está sentindo as mesmas coisas, mas não é que você está sentindo as mesmas coisas. É porque para você esquecer aqueles tantos anos que você passou com aquela enfermidade, ficou na sua memória. Por isso que muitas pessoas demoram a largar de um vício que passou muitos anos, demora a apagar da mente o passado, mesmo que ele já foi salvo. Por quê? Ele precisa ser renovado na alma. É isso que nós fazemos todos os dias na casa do Senhor. Para quê? Para tirar o Egito de dentro da gente. Saímos do mundo, fomos libertos do mundo, mas ainda vem pensamentos, ainda vem coisas passadas em nossa memória, porque o Egito muitas das vezes ainda está dentro da gente. De vez em quando eles lembravam da cebola, de vez em quando lembravam do que eles comeram na mão de Faraó, de vez em quando lembravam do passado. Algumas pessoas que até manifestam nos púlpitos, e acaba misturando com a obra de Deus, levando coisas passadas para o ministério, levando coisas do mundo para dentro da igreja, porque ainda está o Egito nele, e ele acha que aquilo vai servir. Só que ele foi salvo do Egito, mas o Egito está dentro dele, e esse Egito dentro da gente pode se misturar com a obra, pode se misturar e confundir as coisas. Então, perdemos a imagem, achamos em Cristo a imagem, recebemos o Espírito que nasceu de Deus, que discerne as coisas boas, mas esse Espírito que quer fazer as coisas boas, ele ainda tem junto a ele uma alma terrível, um pensamento terrível que vem com a obra da carne, lutando contra esse Espírito que nasceu de Deus. E por isso precisa ser crucificado na cruz os vossos pensamentos. É aonde que vem a morte a cada dia, para que o Espírito que nasceu de Deus possa realmente ser o que nós somos chamados e ser totalmente, ter uma alma limpa, os pensamentos limpos. Então, que vós sejais santificados, corpo, alma e espírito. O espírito já foi purificado da iniquidade quando ele ressuscitou em Cristo. Mas o Egito, pelo fato que está ainda dentro de nós, é porque a nossa alma, onde está registrado os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que vivemos no passado, continua de vez em quando aparecendo em nossa memória e atrapalhando, e às vezes a gente esquece até que somos salvos, às vezes a gente esquece que Jesus já fez a obra, às vezes a gente esquece que já saiu do Egito, não precisamos olhar para trás, porque nós perdemos a imagem, mas em Cristo voltamos a ela, mas precisamos ser purificados em nossa alma, os nossos pensamentos, e isso demora a apagar tudo isso, mas estamos salvos. Amém, meus irmãos? Então não é todo mundo que é imagem e semelhança de Deus, não é todo mundo. Perdemos, e em Cristo podemos achar. Quanto mais crucificarmos a nossa carne com Cristo, mais vamos voltar e os pensamentos são puros e agradáveis. Às vezes nós somos guiados por tantos pensamentos que nós achamos que é de Deus,
mas às vezes a nossa alma, né, com a nossa carne querendo o controle. Muitas das vezes nós se perdemos, mas quando nós entramos no Espírito, nós nos achamos de novo e entramos no lugar de direção. Então a direção é andar no Espírito, porque a nossa lâmpada está no Espírito que nasceu de Deus para guiar. E aqui, e Deus os abençoou, e Deus disse: frutificai, multiplicai e enchei-vos a terra, sujeitai-o e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então o homem perdeu o domínio. Tá? Aqui existia dois tipos de domínio. A alma, o intelecto, ela controla o que? Parte terrena, né? O espírito, parte espiritual, né? Só que aqui se fala só de alma, né? Controle. Então o controle aqui está falando na terra. Então o homem só tinha controle na terra, não tinha na parte espiritual. Se ele tivesse na parte espiritual, ele controlava também os anjos, ele controlava também as potestades, né? Mas o homem não tinha, ele tinha domínio sobre a terra. O intelectual domina a terra, os homens dominam a terra, os homens criam, os homens dominam os animais, os homens dominam muitas coisas na terra, os homens, a agricultura, um monte de coisas que eles usam da terra, eles pegam da terra, faz avião, eles pegam da terra, faz disco voador, eles pegam da terra, faz tanta coisa, eles pegam tudo da terra, faz instrumento, eles controlam coisas, estão usando o intelecto, domínio sobre a terra. Muitas pessoas têm domínio sobre a terra, mais que nós até, mas eles não tinham o domínio sobre a espiritual, né? Então, dominar a terra, mais pelo fato de ter entregado os sentimentos, as vossas emoções, a semente do maligno veio, perdeu o controle da terra, o lugar de autoridade, o cérebro de autoridade. Por que perdeu o controle? Porque cedeu, deu ouvido à voz da serpente, de Satanás, e perdeu a imagem. Perdendo a imagem, perdeu o domínio, a imagem de Deus, né? Então, ele diz: dominar. O homem agora cedeu. Aquele que é vencido por ele torna-se escravo dele. Se você é vencido por alguma coisa, você domina. Não importa a coisa que é, né? Se você é vencido pela comida, por exemplo, a comida dominou você, você come 24 horas, você vai ser vencido pela comida, né? Aí você vive para comer, você não come para viver, né? Você vive para comer. Se um celular domina uma pessoa, ela dorme com ele na cabeça, dorme com ele no ouvido, dorme com ele, não consegue. Ai, meu celular, entra em depressão quando perde, esqueceu da bolsa, entra em depressão, porque aquilo já está dominando ela, não é ela que domina. Ah, se você não pode ver dinheiro, ai, quando vê dinheiro fica doido, vende a alma, vende tudo, dá a vida, entrega a alma para o diabo, para o dinheiro. Aquilo está dominando. Nós somos chamados para dominar nossa barriga, dominar nossos sentimentos, dominar nossas emoções, dominar tudo. Tem que ser com temperança em todas as coisas, dominar nossa idolatria por pessoas, dominar as coisas que passam dos limites, né? Porque a adoração deve ser a Deus 24 horas. Então nós devemos dominar tudo, né? Mas nós vemos aí: o cigarro domina o homem, os vícios dominam o homem, as pessoas dominam o homem, os sentimentos dominam o homem, as emoções dominam o homem. Ele é dominado, sendo que ele foi chamado para dominar, mas ele perdeu esse domínio. Aí o que acontece? Satanás senta na cadeirinha, pega o cérebro, controla todo mundo, controla as famílias, controlou a terra, controlou tudo, fez aquele lixo na terra, bagunçou a terra toda, mexeu com as vegetações, mexeu com os animais, né? Destruturou os animais, misturou um monte de raça com raça, pegou um monte de coisa. Eles têm muita inteligência, muita maldade, encheu o homem de maldade, né? Nós vemos que depois, no capítulo 6, começou a nascer gigante, os gigantes começam a matar as pessoas, começam a pegar os filhos dos homens e começam a fazer maldade, que aqui nós não temos nem adjetivo para classificar o tanto de maldade que veio sobre a face da terra. Virou aquele caos, e eles fizeram, é como Satanás faz, quando a gente entrega o domínio,
ele chega e bagunça a casa, e você fica com a cabeça bagunçada, perdida no tempo, porque vira um caos, porque perdeu o sério, perdeu a cobertura, perdeu a glória de Deus, perdeu a imagem de Deus, e dominado pelo inimigo, ele muda nosso semblante, muda o nosso sentido, muda, nós estamos vendo as pessoas do mundo como estão, as pessoas sem Jesus como elas são, não que nós somos perfeitos, nós não alcançamos ainda, nós estamos avançando para tirar o Egito cada dia mais dentro da gente, mas já chegando em Jesus, já nascemos, nós precisamos renovar o nosso sentido, precisamos libertar nossa alma do Egito. O Espírito já teve um encontro com Deus, já ressuscitou, ele já sabe que Deus existe, já sabe que vai para o céu, já sabe que as coisas ruins, as coisas boas, Paulo fala, miserável não sou eu, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Então o Espírito já sabia o que era mal, mas ele ainda não tinha dominado a alma dele, os pensamentos ainda estavam vindo, ele já sabia que, ele já tinha encontro com Deus, ele já estava, o Espírito dele já estava revelando que era mal, mas ele não conseguia fazer todas as coisas boas. Então a gente perdeu isso daí, né? Mas nós, não estou dizendo que nós estamos perfeitos na nossa alma, não, nós estamos chegando lá, mas nós já tivemos um encontro e já sabemos o caminho que temos que caminhar por ele, e crescemos a cada dia. Então é por isso que precisa de ensinamento da casa do Senhor, precisa de aprendermos, até que nós possamos alcançar a estatura perfeita de Jesus. É isso que nós somos chamados, para voltar em mais semelhança, que nós possamos, por isso que ele levou cativo o cativeiro, capítulo 4 de Efésios, né, a partir do versículo 11, deu dons aos homens, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, até que nós nos tornamos a estatura perfeita de Cristo, o quê? No sentimento da alma, até que o Egito todo saia de nós, porque no Espírito, a nossa iniquidade já foi purificada, porque quando foi contaminado no nosso Espírito, é a semente de Satanás, porque o pecado não nasceu na terra, o pecado começou lá no céu, mas veio para a terra, e a semente entrou no homem, a semente do maligno, através da mulher, e contaminou toda a humanidade, e essa é a iniquidade espiritual, nesse DNA, nós somos curados, nascemos de novo da água do Espírito, mas a nossa alma, o nosso sentimento, o nosso pensamento, precisam ser renovados, porque nós ficamos muitos anos, muita geração, desde o nosso pai Adão, com o nosso sentido governado pelo príncipe da potestade do ar, que opera sobre os filhos da desobediência, e por isso nós precisamos nos libertar desse sentido, dessas almas, que está sobre a nossa alma, nossas emoções, que o mundo traz para nos dirigir, e precisamos andar no Espírito e ser renovado cada dia. Perdemos tudo aí, mas em Jesus nós podemos voltar. Então por isso que Deus deu dons aos homens, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então nós precisamos crescer, aprender, evoluir o nosso sentido cada dia mais. Então ele diz, sujeitar e dominar os peixes do mar, dominar. Vamos voltar lá ao que eu falei sobre a autoridade espiritual. O homem tinha o domínio da terra, então ele dominava os animais, não precisava de tantos, ele não precisava de computador, nós precisamos de computador, hoje nós precisamos de calculadora, né? Não precisava disso. O mundo antes, esse mundo que você vê hoje evoluído, você deve pensar que ele nunca existiu. O mundo dos anjos, os anjos, eles são muito evoluídos. Os anjos constroem coisas, eles sabem construir coisas, mas eles sabem fazer maldade. Por isso que ele conseguiu contaminar a terra e misturar as raízes, bagunçar os animais, porque eles têm raiva de Deus e do ser humano, então eles vêm para bagunçar. Então eles têm poderes. O cara mistura química com química, faz não sei o que lá hoje, faz uma bomba, faz não sei o que lá, faz remédio, faz droga. Então você analisa por aí, são os principados. Não pensa que é o homem só que faz essas drogas, para que o cara toma uma vez só e não quer Jesus, não quer a mãe, não quer o pai, não quer o filho. São principados que trouxe a inteligência para a terra, para colocar na mente humana, né? Então eles vieram, mas eles também têm inteligência para construir. Tudo que você vê shopping, tudo que você vê muitas coisas aí, antes de existir,
já existia um mundo feito também pelos anjos, que tudo que você vê aqui não é nada. O mundo deles já existia, eles têm inteligência para construir, já existiam mundos nos céus, existem vários céus, que já existe cidade, que já existiu cidade, antes existia terra. Nós somos farofinha, tipo o Brasil, a China é evoluída, não sei quanto tempo, vive só catando os ouros, tudo que tem aqui, está levando tudo lá para a China, parece formiguinha. Hoje eu estava pensando nisso, falando isso, parece uma formiguinha roubando os ouros, tudo daqui do nosso país, né? Aí eles pegam feito formiguinha, aqueles caminhão 24 horas, carregando minério, ouro, caminhão 24 horas, carrega, levando para a China, aí a China é a mais poderosa mundial do mundo, e os chineses, aí tudo que fabrica vem de lá, mas eles tiram tudo aqui do nosso país, aí vai, eles parecem formiguinha 24 horas, e a pista que eles construíram, se um brasileiro pisar lá, ele vai preso, você tem que andar naquela de barro, mas por que eles têm esse poder? São principados. Há 2000 anos atrás eles já estavam aí, nós só temos 500 anos, eles são mais poderosos que nós, em inteligência. Portugal é mais poderoso que nós, porque tem principado lá mais antigo que nós, né? Então, eles constroem cidade, mas para que esse ouro todo? Para que toneladas e toneladas? Eles estão construindo coisas. Quem está construindo? Quem está usando esses homens? Principados. Esses principados que invadiram a terra, eles têm a capacidade de misturar a mente humana e fazer os humanos virar os monstros deles, virar os servos deles. Então a serpente veio com a semente maligna e colocou inteligência lá. O que quer dizer? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esse conhecimento dessa ciência que se multiplica a cada dia, existe principado por trás dela. E o homem foi contaminado, mas o homem virou escravo. Então eles pegam o ser humano e fazem o que eles querem. Faz o que eles querem para o ser humano. Por isso nós libertamos, saímos de dentro do Egito. Mas o Egito precisa sair da gente, porque Adão foi contaminado. Então nós vemos aí muitas dessas coisas. Mas aí não tem como a gente, mesmo que a gente liberte a nossa alma, mesmo que nossos pensamentos sejam puros, que nem o de Adão era puro, né? Adão dominava todas as coisas, mesmo que a gente domine sobre a face da terra, nosso corpo, nossos sentimentos, a nossa inteligência volte ao normal, a gente continua ainda por baixo, porque eles são seres espirituais. Então, para nós vencermos as potestades, porque nós temos aí 3 tipos de guerra: a nossa carne, que foi envenenada, que nós temos que dominar ela, a nossa alma, que é o nosso sentido, que precisa estar sob um domínio, que é onde está os sentimentos, as coisas do Egito, e o nosso espírito. Então, por isso que Jesus, ele é o segundo Adão, né? Ele é o segundo Adão, porque o primeiro era terreno, o terreno tinha domínio sobre a face da terra, mas ele foi controlado pelos que eram espiritual, que eram celestiais, os anjos celestiais, dominou ele. Então Jesus veio, fez o homem ter domínio sobre a terra, que é o sentido da alma, indo para a cruz, mas fez o homem também ter poderes espirituais para vencer esse próprio Satanás, que veio e venceu o homem. Por isso, você tem que mudar os seus sentidos, mas o mais importante na sua vida é o espiritual. Por isso que a salvação, ela está na ressurreição. Por quê? Ela está na ressurreição porque dependemos do espiritual para vencer o espiritual, porque o terreno foi vencido pelos potestades. E Satanás, ele tinha domínio também sobre a vegetação, e ele tinha domínio sobre as potestades. Por isso que ele carregou uma terça parte dos anjos. Ele jogou os anjos na terra para trabalhar para ele, para contaminar a terra. Então, se nós vencermos só no nosso sentido, no nosso intelecto, muitas pessoas são inteligentes, dominam muitas riquezas na terra, mas depois morrem indo para o inferno ou sendo governado por Satanás, porque ele não tem esse poder em Jesus, que é o segundo Adão. Então, quando a gente se une a Jesus, a gente sai do velho Adão, que só tinha domínio sobre a terra quando era santo, e entra no segundo Adão, que tem domínio sobre a terra e tem domínio sobre as potestades, porque quando a gente tiver domínio sobre a terra, as potestades não podem nos vencer, porque nós temos domínio sobre ela também. Por isso que em Jesus nós temos 3 tipos de autoridade: nós vencemos a carne, nós vencemos o mundo e nós vencemos as potestades.
Então, unir a Jesus em Cristo, você fala, se creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você vai salvo. A maior vitória está na ressurreição, porque o espiritual, ele é o que controla todas as coisas. Louvado seja Deus. Então, dominar no Espírito, nós podemos dominar os nossos pensamentos, nós podemos dominar a nossa carne, nós podemos dominar as coisas na terra, nós podemos dominar nas potestades. Por quê? Porque Jesus falou, todo poder foi me dado no céu e foi me dado na terra. Ide, dominar. Então nós podemos dominar. Então, aquilo que nós perdemos, e por isso o adversário, ele quer confundir a nossa mente de todas as formas, para que a gente não seja o que nós fomos feitos. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, mas perdemos. E se nós voltamos a ela, só que nós voltamos muito mais poderosos que no passado. Aí que é pior para o inimigo. Porque no passado nós só tínhamos o poder sobre a terra, sobre as vegetações, sobre os peixes, sobre o mar. Mas em Jesus nós temos sobre o mar e sobre as potestades. Muito mais. Por isso que o segundo Adão, ele é espiritual, que ele é Jesus. O primeiro era terreno, mas o segundo é espiritual. Por isso que no espiritual nós podemos vencer todas as coisas. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aí que cada dia que nós... irmãos, é tão interessante. Eu estava ontem trabalhando e já sempre acontece isso. E aí eu estou trabalhando, chega no final, sempre vem um vento primeiro. Vem um vento, começa a balançar os eucaliptos, começa a balançar as coisas lá no sítio. Isso daí não é normal não. Toda vez que vem esse vento, a chuva cai aqui e me atrapalha. Ontem eu mandei ela embora. Tá repreendido em nome de Jesus, repreendi aquele vento e repreendi a chuva. Aí desci lá, falei, pastor, eu consegui trabalhar hoje bem. Hoje eu consegui trabalhar bem. Mandei aquela chuva para casa do chapéu. Aí o pastor, eu não falei para você que não ia chover, não, pastor, eu repreendi a chuva. Ele falou, não, mas eu falei para você que não ia chover. Eu falei, pastor, eu repreendi essa chuva. Quando nós descemos o morro, que nós estávamos na pista, estava a pista toda molhada. Ele falou, então você mandou ela para cá. Eu mandei mesmo, porque ela estava me atrapalhando. Os irmãos devem pensar que isso é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, isso é real. É poder sobre a terra, é poder sobre as vegetações, é poder. Isso é tão real que eu estava lá no sábado, veio uma escuridão, veio o vento, caiu um pé d'água. Falei, de novo, toda vez que vem aquele vento, vem um pé d'água. Falei, primeiro vem o vento, ele sacode os eucaliptos, tudo, depois vem um pé d'água para atrapalhar meu serviço. Falei, isso não é normal não. Tanto que não é normal, que eu falei assim, olha como é que as pessoas têm poder e autoridade. Eu falei assim, eu quero saber quem é esta mulher que mandou essa chuva. O Espírito Santo de Deus estava me revelando. Aí a irmã foi no sábado, no culto, chegou lá, a irmã falou, eu pedi a Deus para mandar a chuva a semana toda, porque pode mais. Ela está aqui de prova. E eu estava lá no sítio, eu falei, e ela ouviu quando eu falei, eu quero saber quem foi essa mulher que mandou vir essa chuva. O Espírito de Deus estava me falando que uma mulher lá na igreja mandou vir a chuva durante uma semana. Vocês pensam que é uma brincadeira? Quando ele fala que está dando poder na terra e poder nas vegetações, é uma coisa séria. O mundo não vai acreditar nisso que eu estou falando, porque o mundo perdeu a autoridade, o mundo perdeu a crença. Perdeu. Então, nós podemos voltar. Nós temos poder sobre a terra e nós temos poder sobre as potestades. E o adversário quer confundir a igreja, para que a igreja não volte à imagem e semelhança de Deus, que perdeu. E nós temos que voltar à imagem e dominar. Então a palavra para nós hoje, dominar. Porque nós já estamos no Senhor. Só que para isso nós precisamos, a cada dia mais, não deixar que as coisas nos dominem. A vontade de gastar, a vontade de ficar com a mente sobre este mundo, iludido com as ilusões deste mundo, né? Aí vai nos dominar, né? As coisas estão dominando. Uma vez os demônios, eu assisti os demônios conversando, né? Os demônios de outros países, eles falando, o brasileiro é tudo bobão,
Na época que inventaram os rádios, aqueles rádios gravador, né? O nordestino vinha lá, e vinha para cá. A primeira coisa que ele fazia em São Paulo era comprar um rádio e andava com ele aqui pendurado com as coisas. Eles idolatram tudo, eles idolatram rádio. Agora eles já estão falando, olha, eles idolatram celular, eles idolatram tudo, ó, eles idolatram tudo. Os brasileiros são os piores, eles não têm disciplina, idolatram tudo porque eles não têm domínio, eles deixam tudo dominar eles. Não, você tem que dominar o dinheiro, você tem que ter o dinheiro, tem que ter dinheiro. Não pode ficar sem dinheiro. Se você tiver dinheiro, você vai pagar suas contas, mas você tem que dominar. Entendeu? Você tem que deixar de ter rádio. Você quer escutar o hino, você quer escutar o programa do Evangelho, mas você tem que dominar. Tem que deixar de ter as coisas. Agora as coisas não podem ter você. As coisas não podem subir para sua cabeça. Nunca vai dominar. Então eu não posso ter dinheiro, não posso ter casa, eu não posso melhorar minha casa, eu não posso arrumar minhas coisas, posso, mas eu tenho que dominar. Não deixar as coisas me dominar e ir para minha cabeça. Então o nosso a coisa hoje é o quê? Dominar. Nós estamos voltando à imagem e semelhança de Deus para quê? Para dominar. Não dominar só sobre a terra, porque a terra é mínima coisa. A terra é mínima coisa, a terra é muito pouco. Porque esses anjos que vieram e que tentaram estragar a terra, tudo, eles têm cidades que eles controlam em cima, tem cidades que ficam no ar. Assim como a nossa terra está no ar, a nossa terra está no universo aí, ó, ela é pequena e ela está no lugar. Tem outros planetas embaixo da gente, tem outros em cima, tem mundos também, tem outros mundos muito mais evoluídos que o nosso. Então a terra não é nada, e nós precisamos ter esse poder que Jesus fala no céu e na terra, para que esses monstros malignos não continuem tomando a nossa herança, tomando as nossas riquezas, tomando tudo que a gente tem, tomando e não deixando a gente ser quem Deus fez a gente para ser. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Então você tem que dominar, tá? Tem que dominar, porque nós já temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a lâmpada, né? Louvado seja Deus. Vamos pôr de pé, vamos agradecer a Deus por tudo, aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, da verdade, muito obrigado, ó Pai, porque tu tens se revelado a nós e revelado aquilo que nós temos que ser. Entrega nossas vidas nas tuas mãos, Santo. Cumpre a tua vontade e o teu querer para a glória do teu nome em nossas vidas. Nos dá discernimento e revelação de ti a cada dia e de nós mesmos diante da tua face, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações de Espírito Santo de Deus Pai, seja com todos igual a voz de Cristo, como todos dizem. Amém. Que Deus é por nós. Agindo Deus, no sangue de Jesus. Deus abençoe os irmãos.